Olá, mais uma vez. Vamos aí respondendo mais algumas perguntas. Lembrando que o Conversas com o Mestre Wakanda, e eu não tenho problema de personalidade, sou eu mesma, acontecem agora uma vez por mês em São Paulo, na sede da Irmandade Rosa Negra. Sempre às 16 horas do domingo que eu estou aqui em São Paulo e com novidades. A partir do mês que vem, nós estamos numa outra casa com o tempo um pouco maior, então nós vamos começar a tocar rituais no domingo à noite, né? Então, durante a tarde, conversas que estão bem legais e à noite, rituais, né? Estão todos convidados. Os rituais são abertos e gratuitos. O único pedido é que se traga uma vela de 7 dias para ajudar na partilha com o fogo, na parafina com o fogo, enfim. E para trocar, né? Essa energia de troca com o fogo. Ir lá, colocar a sua vela e tal. Enfim. Bom, mais perguntas. Bom, estávamos falando disso, é a pergunta que eu vou pegar. Mestre, o que você acha dos orixás na bruxaria? Você cultua? Boa, né? Boa, boa. Gente, os orixás, eles são filhos de Gaia, são deuses intraterrenos, filhos de Gaia, né? Filhos da Mãe Terra, do planeta, e são a própria emanação, a própria força da natureza. Portanto, eles são deuses e estão presentes em tudo. Você não precisa se preocupar em ter alguma referência de um orixá na bruxaria e que ele vai entender mal, não, viu? Você pode ficar tranquilo, eles são deuses. Portanto, eles têm consciência, eles não são desprovidos das capacidades mentais e intelectuais necessárias para compreender o que você, humano, quis dizer. Não fique assim preocupado que um Deus não entenda, eles entendem. Mas há de se ter respeito por culturas existenciais. Né? Então, a minha opinião, o que eu acho é, uma vez filha de um orixá, ou filho de um orixá, é eternamente isso, e o orixá sabe. Na época todo mundo sabe que a minha irmã, gêmeas comigo, a minha irmã gêmea, a Fernanda, nós somos gêmeas univitelinas, ela é Ialorixá, ela tem o terreiro aberto, ela é mãe de santo. E eu tenho as minhas obrigações, sou filha de Oxum, mas eu não sou, nem tenho dom para isso, mãe de santo. Enfim, mas cumpro as minhas questões. Mas e sou filha de Oxum. Em hipótese alguma, nunca, jamais. E se um dia eu fizer isso, me internem, porque eu estou louca. Né? Não me deixem vagando por aí. Eu vou cultuar a Oxum num ritual de bruxaria. Isso não existe, porque a Oxum tem a sua religião viva. Os orixás têm a sua religião viva. Este povo mantém o seu rito vivo e aceso há 5.000 anos. Então eles não precisam que o povo da bruxaria, que esqueceu seus deuses, está resgatando o seu caminho ontem, cultue-os dentro da bruxaria. Não precisam. Né? Nós podemos sim, nós, seguir o exemplo deles, porque eles são um povo que manteve a sua história, a sua cultura viva. Né? Então, o que eu acho dos orixás na bruxaria? Não tem porquê. Não tem porquê, porque eles têm o culto deles vivo, bem aceso, e os dogmas e fundamentos de seus sacerdotes e sua história. Então, se você quer cultuar um orixá, vai lá e faz aquilo que está funcionando. Time que está ganhando não se mexe. E respeito é bom e conservam os dentes. Né? A gente sempre vai erguer a bandeira do conhecimento. Então, por exemplo, muitas das coisas que eu tenho hoje dentro da tradição foi a minha vivência com o pessoal dos orixás. Né? Do tipo, nós dançamos em círculos ao redor do fogo. Vai lá, assiste um ritual de batuque, aquela galera toda dançando ao redor de um centro de poder numa espiral louca que se ergue. Se tu tem visão, se não tenha, vá treinar para ter, é fantástico. Vá treinar que passa, como diz a mestre Honda, né? E aí aquilo começa a se formar no batuque, é uma espiral de poder que começa dentro daquela roda e os deuses vão chegando no meio. Aí as pessoas que se ocupam, os deuses acabam chegando no meio daquela espiral, tudo aquilo é fantástico. Aí eu olhei e disse, nossa, o centro de poder deles é uma espiral e tal, né? Legal, isso é um aprendizado. Agora, eu querer que a Oxum venha num rito meu de bruxaria é do tipo, desce daí, filhinha. É uma deusa, ela não precisa. Questiono algumas coisas, assim, com relação aos deuses, gente, sempre, né? Eu escuto coisas muito, assim,
Por exemplo, eu estou agora fazendo determinado movimento e aí eu encostei o meu orixá naquela casa porque ele quer que eu trate dele. Nenhum orixá precisa que tu trate dele. Nenhum Deus precisa que tu trate dele. Né? Nós precisamos servi-los, independente da religião que a gente esteja. Né? Quem precisa dos deuses somos nós. Né? Então, eu preciso tratar a Inhansã, eu preciso tratar a Oxum, preciso tratar o Ogum de que forma? Ele não precisa que tu trate dele. Não precisa. Quem precisa dele na tua vida é tu. Tu precisa de um Deus, seja lá qual for, para que tu tenha um mínimo de caminho para seguir. Então, algumas coisas né? Mas a espiral deles é fantástica, funciona e tal. E não acredito que se misturem ritos, principalmente pela falta de respeito que eu acredito haver, de, por exemplo, eu sou formada no batuque, né? Eu sou pronta de Bará Oxalá. E foram muitos anos de dedicação. E eu não tenho e não terei casa aberta porque eu não me julgo com competência para isso, né? Mas há uma doutrina a ser cumprida. Aí chega um bruxo que chegou ontem, tá ali começando não sabe nem o que é um mieró, não sabe nem o que é uma erva de alguma coisa para um ori, e vai dizer que vai chamar um orixá num rito de bruxaria e tudo mais. Mas o orixá aceita. Será? Você tem Ifá para isso? Você está dizendo ou você tem visão, você tem audição? E você está me dizendo algo que você definitivamente concretizou, sabe disso porque o orixá lhe disse. Né? Se a própria religião onde os deuses se manifestam tem um Ifá específico para isso, quem é? Quem somos nós? Né? Quem somos nós para driblar esse sistema e dizer que respondeu para mim? Eu acho que a gente volta na mesma questão, né? O ser humano sempre acha que tudo gira em torno do seu umbigo. Né? Enfim, respeito muito os africanistas, minha família é também. Eu os sirvo, não eles me servem, eu os sirvo. E acho que um culto vivo, tão forte, tão maravilhoso, tão preservado até hoje, merece o respeito de todos. Ainda mais o nosso, que somos um povo que nós esquecemos os nossos deuses, nos afastamos dos nossos dogmas, fomos corrompidos pelo cristianismo, baixamos as nossas orelhas, deixamos a nossa vertente morrer. E agora a gente ergue a bandeira de questionar aquela que ficou viva? É isso, né? Essa é a minha opinião, mas só a minha opinião. Nada mais, nada menos, né? Aprenda com aqueles que fizeram mais do que tu e não questione aquilo que ficou vivo, né? Concordam, meninas da religião? Né? Nesse aspecto, acho que todos aqui concordamos. Bom, mestre, fale algo sobre 2016. Eu já falei várias vezes e vou falar de novo que a principal lição para 2016, que é um ano 9, um ano de retorno kármico, né? O 9 é a minha consciência, o meu retorno kármico, é o meio da pirâmide dos 7 primeiros anos da nova era, da nova consciência, né? Os 7 primeiros anos de instauração da nova herança ou do novo legado. E que nesse aspecto, e que nesse, foi o vento confirmando, confirmou. E que nessa história, o que a gente precisa é ter o entendimento que este ano é uma grande mudança, né? Porque é o meio dos 7 anos, é o meio da pirâmide, então é o topo. A partir de agora a gente começa a minguar definitivamente a era de peixes e cada vez mais assumirmos a constância da era de aquário. A era de peixes teve o seu herói lá, Cristo, que talvez hoje eu já sou menos rude com os ensinamentos dele, quando eu digo que há uma possibilidade de que toda essa expiação e dor que ele deixou como herança tenha a sua valia, porque talvez se a gente não sofresse nesses últimos 2 anos, a gente não estaria preparado para entrar na nova era, porque infelizmente o ser humano só aprende apanhando. Temos que mudar isso, mas não adianta negar a realidade. A aceitação começa a tecer a diferença. E que a era de aquário traga essa nova consciência. Esse ano tem o portal 999, né, que é o portal de 9 de setembro,
que vai ser regido pelo momento das 9 horas na Índia, porque é a principal, ele não é o principal. A Índia é o maior portal espiritual do planeta, o que não significa o mais equilibrado, nem o melhor, nem o maior, nem o mais especial, gente. Ele é em amplitude o maior, né? Até porque aquela cultura também em desequilíbrio também, né? Eles são uma vertente água, né? Eles são um equilíbrio da água. Os deuses, agora eu vou chutar o balde. Os deuses hindus, eles vieram de Netuno, né? São deuses de água, né? Deuses azuis, deuses netunianos, deuses da energia. Por isso o Gandhi é tudo que é, né? Por isso que a Índia se ergueu ao redor da água sagrada, né? Netuno. Mas, ao mesmo tempo, acabou abusando da terra, porque abriu mão demais. O elemento terra ele é o mais difícil dos elementos de equilíbrio, né? Porque a terra em equilíbrio é a criação. O excesso de terra nos leva a abrir mão do mundo espiritual e ter uma vida essencialmente material. E a negligência com o elemento terra nos afasta da fonte criadora, porque nós moramos em Gaia, o portal criador da terra. Terra. Né? Se não fosse assim, você não era de carne. Nós somos apenas um bife que fala, né? Carne, terra, e anda, né? Que vai ao banheiro. Posso dar muitos exemplos do nosso tamanho, assim, né? Enfim, que sua, né? Enfim. E essa negligência da Índia, né, com a terra levou ao desequilíbrio, né? Então, por exemplo, eles cultuam hoje a fonte criadora, mas desequilibrou o elemento terra. Mas, enfim, eles são o maior portal e o portal vai se instaurar lá. Mas lembrem-se, gente, esse portal não é só 999, né? Consciência e conhecimento básico de qualquer pessoa ligada à espiritualidade. O mundo espiritual é reflexo do nosso. Nos filmes em que os espíritos se comunicam, eles ensinam isso. Quando a pessoa vai ler o que os espíritos escrevem nos vidros, nos espelhos, é de trás para frente. É inverso, as pessoas botam um espelho para ler, lembra? Isso. Porque o mundo espiritual é reflexo do nosso. Então, esse portal 999, ele abre para o mundo ascenso? Sim, abre. Mas ele também desdobra para 666. Olha que lindo, esse portal todo mundo conhece, né? E é essa energia, a grandiosidade da energia que a gente vai ter no dia 9 de setembro. É um portal que definitivamente vai trazer uma energia, vai ancorar uma energia de equilíbrio entre o ascenso e o descenso, fantástica para o planeta, e que eu acho que simboliza muito bem a energia de 2016. Lembrem-se, nós não somos seres iluminados, né? Elevação de consciência não é ascensionamento. Acima dos nossos estão os seres, acima de nós estão os seres ascensionados. Abaixo de nós, os descensionados. Somos e habitamos o meio. Se somos o meio, é porque somos o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Se fôssemos iluminados, moraríamos lá em cima. E se fôssemos o ó, moraríamos lá embaixo. Não, a gente é o equilíbrio, né? Nós somos exatamente o meio termo. Até porque, se o plano ascenso cuida do espírito, é o plano descenso que cuida da matéria. E o portal descensionado, ou o mundo descensionado cristão, ele é muito diferente, por exemplo, do pagão. Nós não acreditamos no inferno. Nós acreditamos no mundo descensionado também, mas o nosso mundo descensionado tem os mundos intraterrenos. Por exemplo, o planeta não foi criado só para nós, existem outros povos em diferentes lugares do planeta Terra. Existe o Tártaro, existe o submundo, né? A casa de luz, para quem não tem nada a ver com o inferno. Enfim, são vários outros planos de descensionamento. O inferno é cristão, né? Não vou dizer que ele não existe, né? Porque isso é egrégora. 2000 anos, as pessoas pensando no diabo, hoje ele existe e é um cara bem gordão, né? Mas ele é algo que veio da última religião aí, da cristandade, né? Ok, vamos outro. Dúvidas? Aqui tá todo mundo já agora num segundo momento de barriguinha cheia. Ó, as risadas, ainda estão aí, eu não estou falando sozinha. Mas a gente já está há bastante tempo gravando e tal, até porque a gente conversa mais também nos intervalos.
Então agora eu vou fazer mais algumas perguntas e aí nós encerramos. Mas acho que deu para pegar a ideia do que vai ser os nossos encontros e todos estão convidados. Vamos lá, a próxima aqui é: olá, mestre. Saudade. Estácio, beijo. Beijo, Estácio. Desde muito tempo percebi que tenho afinidade com o elemento ar. E quando vou treinar com o fogo, quase que automaticamente o ar chega primeiro. Vim aqui ajudar, do tipo, oi, o fogo, né? Imagina, sei como é. Você poderia falar um pouco sobre isso, essa presença mútua de elementos na hora de treino? É normal, extremamente normal. Nós não somos uma única coisa. E enquanto esses elementos estão se construindo, o outro vai estar presente. Acho que o vídeo anterior a gente falou bastante sobre isso, Estácio, e para todos que desejam. Mas a ideia é, quando tu treina um, pode desequilibrar os outros, e quando tu estás construindo elementos, obviamente os outros vão estar presentes, até porque não existe um elemento que seja puro, isolado, né? Ele nunca vai ser tão puro a ponto de você ter a presença só dele. Ele sempre vai se combinar. Ainda mais o ar e o fogo, que o ar alimenta o fogo, o ar é o passivo, o fogo é o ativo. Ou entre a água e a terra, que a água penetra a terra. Então a água é o ativo, a terra é o passivo. Né? Então eles vão sempre ter uma combinação. Até mesmo dica para quem treina elementos. Por exemplo, eu sou péssima com a terra. Péssima. Então não existe nenhum treino meu de terra que não tenha água junto, porque ela vai me ajudar com a terra, né? Se eu dependesse da minha qualidade de terra, mas eu sempre boto água junto, que é para dar uma história. Bom, acho que nós vamos encerrar agora com esta pergunta, que é bem legal. Vamos lá. Poderia falar um pouco mais sobre as revelações que Gaia lhe fez? Quem sou eu, né? Claro, se a deusa deixar você passar a informação. Piorou, né? Vamos lá. E parabéns, estou adorando o conteúdo que você está disponibilizando pra gente, pelos vídeos, muito conhecimento, que os deuses te abençoem. Vitor Costa, gratidão, Vitor, que os deuses nos abençoem. Mas eu não sou a detentora da verdade, não, gente. Questionem o que eu digo e façam melhor. Todos os buscadores e grandes filósofos e conhecedores da alma humana, eles não tinham respostas, eles tinham perguntas. E talvez as formas de pensamento que vocês veem eu dar construção durante os meus diálogos, muitas vezes monólogos, são flashes da minha mente e de todas as perguntas que rodeiam o meu ser. Não me escolham, não me elejam como a verdade, questionem mais ainda e vão à frente, né? Longe de querer. A minha ideia é Raul Seixas, essa metamorfose ambulante, né? Que aquilo que eu descobri ou que os mistérios revelados pela tradição Imortais da Terra sejam o primeiro passo e que se alguém puder dar o passo seguinte e deixar a minha história melhor ou deixar a nossa história mais completa, segue, vai. Se tem um legado de Mestre Wakanda que eu gostaria que ficasse sempre firmado, é que eu mudei. A tradição Imortais da Terra já mudou 20 mil vezes. Eu já mudei 40 mil e vou continuar mudando e pretendo mudar até o final. Se eu descobrir amanhã que o pentagrama, que é a base da minha tradição, pode ser melhorado, ou que existe algo melhor, eu vou fazer, vou mudar e vou falar. Porque nós somos o início, o começo, nós somos uma base muito pequenininha ainda para a história que a gente tem que reconstruir no planeta. Então, vai adiante, assim. O que eu sei de Gaia, o que eu sei hoje, né, é o que as histórias do meu povo, as histórias do povo pagão, né, que diz que nós estamos por uma nova era, nós estamos construindo uma nova consciência e essa consciência ela vai chegar a gente querendo ou não. Não há uma possibilidade de que a história possa mudar, só existe a possibilidade de como a gente vai se posicionar para que essas mudanças nos encontrem, né? Então é a forma como a gente vai se posicionar. E a partir da nova era nós temos 2000 anos para chegar à nova consciência.
Nós estamos na terceira dimensão hoje, no planeta Terra, a grande massa, né? A maioria da população hoje é encarnada, está na terceira dimensão, e isso é uma obra sagrada, é uma obra dos deuses, porque eles sopraram o máximo possível de espíritos nos últimos 2000 anos, porque é sempre assim, é sempre ao final de um ciclo de 26 mil anos que um projeto de evolução é instaurado. Se a gente voltar, isso é muito claro, por exemplo, foi há 50 mil anos que o sagrado foi instaurado. Antes de 50 mil anos, nós tínhamos aqui forças sagradas. Essas forças sagradas, elas emanavam vida, construíam, construindo, enfim. Há 50 mil anos, exatamente há 2 eras grandes de aquário, cada ciclo de aquário leva 26 mil anos, né? Nós passamos pela instauração do sagrado, que foi quando se instaurou todos os grandes sagrados antigos, como o Olimpo, enfim, né? Zeus, Deus, Jeová, Yod-Ri, Val-Ri, Jesuá, né? Toda essa história. Há 25, 26 mil anos atrás, nós passamos por uma segunda construção, que é o tempo das matriarcas, o tempo das arcas-mães, onde civilizações vieram ao nosso planeta para ajudar a instaurar a criação. E agora estamos de novo nessa marca. Uau! Né? Então, significa que esses 8, 9 bilhões de pessoas que estão aí sendo reorganizadas no planeta são as evoluções dos próximos 26, por isso que tem tanta gente, porque tem que ficar firmado no início, pelo menos o início do projeto, né? Não querendo saber o que os deuses pensam, mas eu acho que deve ser assim, né? Arriscando, assim, pelo meu estudo astrológico. De tudo que já aconteceu no passado, não que eu saiba o que vai acontecer no futuro, porque eu não tenho poderes, eu tenho conhecimento. E, enfim. E então nós temos uma organização dos próximos 26 mil anos com um novo mundo, de uma nova consciência, onde a primeira história que tem que se construir é nós sairmos da terceira dimensão e irmos para a quinta dimensão. Tá. Isso significa o quê? Isso significa que nos próximos 2000 anos nós estaremos aqui no planeta Terra com comunicação mental. Todas as pessoas com visão e audição, eu não serei mais um ET, olha só. Né? Todas as pessoas com visão e audição, ou seja, vai estar numa outra proposta. Para isso, nós precisamos reorganizar a matéria em Gaia. Né? Por exemplo, Júpiter, pelo que o pessoal fala, é sétima dimensão, ou sexta, alguma coisa assim. E o planeta lá é gasoso, né? Então, tu imagina uma encarnação jupiteriana, a leveza desse espírito encarnado para morar em algo gasoso e ser encarnado. Quando tu começa a ter visão e audição, a primeira coisa que tu repara indo a outros lugares, e o que a gente mais tem, não, o que a gente único tem acesso é até a Lua, né? Que é o grande satélite, é a ponte do nosso planeta com outros lugares. Quando tu começa a viver nessa família universal, né, tecida e muito ilustrada pelo nosso Chico Xavier, grande mestre, quando tu começa a sair da caixinha, como as gurias dizem, começa a viver mais essa história de família universal, o que tu tem, a primeira coisa que tu nota é que nós somos muito densos. Por exemplo, nós em espíritos, em viagem até a Lua, ou em outros mundos, nesse patamar, nós somos iguais às pessoas que estão lá. Ou seja, nós em espírito somos tão pesados quanto eles que estão encarnados. É isso mesmo. Enfim. Então nós temos que chegar até a próxima era mais equilibrados. Temos 2000 anos para isso, mais equilibrados, né? Para isso, muita coisa tem que se reorganizar. Por exemplo, hoje o nosso trigo não é mais trigo, é uma grama, qualquer coisa. O trigo original tinha 8 cromossomas, esse tem 24. Se um cromossoma faz um estrago numa pessoa, imagina a diferença entre 8 e 24. Os cientistas dizem que é qualquer coisa o trigo que a gente come, menos o trigo. Né? E que ele tem sérios problemas hoje dentro do processo espiritual.
A comida que a gente come é uma porcaria, né? Mais uma coisa, a gente não tem como manter a bandeira da alimentação, né? Ah, porque eu sou vegetariano, porque eu sou carnívoro, porque eu sou orgânico. Orgânico quem, cara pálida? Né? Orgânico quem? Se hoje as pessoas decidiram plantar o orgânico, até que o planeta fique orgânico, vai demorar quanto tempo? Ah, mas eu deixei de plantar com veneno. Tu deixou de plantar com veneno num planeta que tem veneno há séculos. Mas o teu alface é orgânico. Que bom que tu é, né? Uma coisa né? As pessoas criam, né? Ah, porque eu não como carne. Não, daí comer batata, que se tu deixar ela dentro da tua fruteira, não nasce nada em 60 dias. Fale-me mais sobre isso. Né? Vamos pensar, né, gente? Vamos pensar. Ó, né? Ah, não, mas eu como, daí eu só como orgânico. Que orgânico? O importante não é o que tu come, o importante é a qualidade. O importante não é comer carne ou não. O importante é a qualidade dessa carne, a honra desse alimento, a honra desse animal. E a honra do boi não é diferente da honra do alface. Porque se afinal de contas eu sou pagã e eu acredito que há vida em tudo, há vida em tudo. E por que que o deus da laranja é inferior ao deus da vaca? Por quê? Porque a minha religião é melhor. Não, né? Não, 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 não. Né? Mais uma vez, desce daí, né? Né, gente? Então, bom, para essa mudança, por isso que toda essa alimentação não vai passar para a nova consciência. E é por isso que nós estamos ficando doentes. Por isso que estão nascendo cada vez mais pessoas com intolerância aos alimentos, blá, 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 uíscas, sachê. Porque a gente está nesse, falando para gatinhos, né? Porque a gente, é verdade, né? Nós somos hoje, né, gente? Muito tapadinhos, todos. E eu também, né? Todos, quando eu falo todos, é a humanidade, não é? É o humus, né? Nós. A gente precisa desintoxicar. Então vai começar a nascer gente com alergia, intolerância. Porque os deuses querem que a gente desintoxique, por bem ou por mal. Simples. Ah, então, tá, tu tá mais desequilibrado nisso, nasce com essa intolerância, tô com isso, mais aquilo e tal. Intolerância de alimento é isso, é envenenamento de vidas passadas. Para pensar, né? Ok. O que mais tem que mudar? Consciência espiritual, conexão espiritual tem que mudar. Se eu for falar hoje na principal revelação você está pronto para esperar o novo mundo, ciente de que o velho vai morrer? E que o ser humano tem mania de fazer de grandes acontecimentos grandes catástrofes? Se hoje me perguntassem assim, Wakanda, você vai morrer agora. E, enfim, é isso. Ficha número 1. Ficha número 1. Cara, ir para o mundo espiritual agora, onde os deuses estão aparecendo a qualquer momento, com pessoas como Chico, como Gandhi, como essa galera toda, dando curso aberto, gratuito, de nova era, nova consciência. Só levar uma vela de 7 dias. Para voltar daqui a 100 anos, com consciência aquariana, nova era uraniana e dominando elementos, tchau e bênção. Tchau e bênção, cara. Tchau e bênção. Partiu, fui. Mas aí o pessoal, não, mas eu sou espiritualizada, mas eu não quero morrer. Fale-me mais sobre isso. Né? Mas aí eu sei que não, que a gente tem que ficar trabalhando aqui, infelizmente, né? Quando eu falo assim, pode tirar esse sorrisinho do rosto, tu vai ficar. Tu vai trabalhar. Pode tirar esse sorrisinho do rosto. Né? Tá preparado? Vai morrer um monte de gente. Vai morrer, Gaia vai espernear, vai parir o novo mundo, Gaia vai botar para fora. E a gente é farelo. Essa vida é farelo. Se os deuses tiverem que matar 3/4 da população para instaurar a nova consciência, eles vão fazer e vão dizer:
porque nós os amamos. Sabe a história de Hecate? Né? A história de Hecate, os filhos de Hecate agora vão me ouvir, né? A história de Hecate, assim, tinha uma velha que tinha servido a Hecate uma vida inteira, ela tinha erguido um grande templo para a mãe dela, enfim, era uma sacerdotisa fantástica. E passou uma vida inteira trabalhando para Hecate. Aí quando velha, já cansada e tal, o templo estava lá. Ela morava no templo, né? Mas o templo estava lá. Às vezes abria, nem sempre abria, aquela coisa toda. E um dia uma velha apareceu na cidade, né? E bateu no templo. Disse, boa noite, aqui é o templo de Hecate. É o templo de minha mãe. Pode entrar, fica à vontade. Hoje não vai ter função. Hoje não vai ter ritual, mas fique aí, fica à vontade e tal. E essa velha era Hecate. E ela fuzilou a filha na frente de todos, exterminou a filha. Fez puf, acabou. E aí a aldeia inteira se reuniu e disse, mãe, essa filha lhe serviu uma vida inteira. Essa filha lhe ajudou, ela lhe construiu esse templo. Todos nós a conhecemos em função dela. E ela olhou para todos e disse, pois então, vim buscar minha filha pessoalmente. O que nós sabemos sobre a visão dos deuses? Nada, nada. Quando a gente vê uma catástrofe ou quando a gente vê Gaia se libertar das nossas maldades, a gente não sabe o que ela está pensando, o que ela está tecendo, o que ela está, né? Quando Mariana estourou, as pessoas me ligavam e mandaram mensagens, muitas assim, dizendo assim, Wakanda, você não vai fazer nada. Você é uma bruxa que a gente respeita, diga alguma coisa publicamente. E eu postei um vídeo dizendo que eu já tinha pedido o meu perdão para Gaia. Né? Porque você está me vendo agora no computador que usou aquele minério. O batom que eu uso tem aquele minério. O nosso pentagrama é daquele minério. O tênisinho que você está no pé é daquele minério. Então não faça ritual para que a lama não chegue no mar. Faça ritual pedindo perdão de não ter sabido usar direito. Mas não tente dominar Gaia no momento em que ela se purifica. Se bote no seu lugar. E diga, mãe, vou tentar fazer melhor. Mãe, perdão. Entendi o recado. Tá doendo. É isso. Preparado para morrer, eu acho que é relativo. Para perder pessoas, muito menos, né? É mais relativo ainda. A Gaia vai espernear, vai parir um novo tempo, a gente vai sofrer feito cão. Mas é isso aí, gente, é a nova era, é a história. E não tem como instaurar uma nova consciência com um bando de pepino. Né? Não tem. Adianta nascer crianças da promessa que dominem elementos, que tenham visão e audição e serem criados por pais que dão remédio? Adianta nascer crianças da nova era que tenham comunicação com extraterrestres e intraterrestres e que falem de uma nova era diversa com pais que levem para tomar passe e seja exorcizado? Adianta? Não. Então leva metade embora, faz todo mundo nascer com nova consciência e é isso. Né? Eu vou dar um último recado falando da minha relação com Gaia e as pessoas. Que acho que é algo que todo mundo tem que pensar. As pessoas dizem muito para mim, eu escuto muito as pessoas dizerem isso, assim, mas Wakanda, eu faço a minha parte. Né? Eu cuido do que eu posso ao meu redor, eu atendo as pessoas, eu cuido dos animais, eu faço coisas boas, eu tento. Eu tenho uma coisa para te dizer. O que você faz não é nada. Absolutamente nada. Gaia não tá nem aí pro cachorro que você salva. Gaia não tá nem aí pra ONG que você ajuda. Gaia tá se lixando para a quantidade de bichos que você tem em casa, se você come carne ou não. Afinal de contas, foi ela que criou o leão. E enquanto você salva gatos, ela entrega humanos para os leões comer. Enquanto você cuida de cachorros, ela mata 1 milhão de pessoas num terremoto. Porque nenhuma espécie é diferente da outra para ela. E essas coisas que nós fazemos, porque eu também tenho gatos, eu também cuido de ONGs, eu também ajudo. Essas coisas que nós fazemos são para nós.
para que a nossa espécie, para que a nossa relação natureza, para que a nossa relação mãe-terra seja melhor. Os animais que eu cuido é para que eu seja um pouco selvagem. As vidas que eu salvo é para libertar a minha consciência da culpa de tudo que eu já estraguei, porque fui eu que fiz esta porcaria lá atrás, em outra vida. Eu fiz o planeta ficar como tá. Então agora eu cuido dos gatos, dos cachorros, eu tenho 1 milhão de bichos, eu ajudo crianças, eu estou reconstruindo o meu caminho. Isso não ajuda em nada o planeta. Isso reconstrói a minha relação com a natureza, com a selva. Isso refaz a minha história energética, a minha história espiritual. Legal. Agora não diga que você está ajudando Gaia. Porque você não sabe o que você fez em vidas passadas. Não diga que você está fazendo a sua parte pelo planeta. Diga que você faz o mínimo, porque você está salvando a sua alma. É isso. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Algo mais? Beijo a todos. Até a próxima.